Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consulte e o nosso Momento Consulte de hoje é dedicado a responder a uma indagação complementar, decorrente do nosso episódio 131, quando nós tratamos do uso do MVA ajustado ou do MVA original quando estamos diante de substituição tributária. E isso é decorrente daqueles que nos acompanham, porque àquela oportunidade nós tratamos aí da figura do diferimento parcial, que é algo que aqui no Paraná está esculpido lá no artigo 28 do anexo 8º do nosso regulamento, que reduz, em algumas exceções a percentuais diferentes, mas a carga tributária a 12%. De tal forma que isso, e essa foi a ideia, a criação quando do governo Requião, muito tempo atrás, foi tornar o produto compatível em termos de concorrência com as aquisições que vinham de fora do Estado, oferecendo aí um suporte ao mercado atacadista. É evidente que naquela época, isso anteriormente, inclusive à própria Lei Complementar 87 de 96, nós não tínhamos o conceito de diferencial de alíquota, nós não tínhamos muitas das situações que nós temos hoje. Então é importante que se faça uma contextualização histórica para se entender que muito do que se diz hoje é decorrente de uma situação um pouco diferenciada, mas a ideia permanece. Ou seja, o que se quer é fazer com que a carga tributária dos contribuintes paranaenses esteja equiparada à carga de quem vende de fora do estado para o Paraná. E detalhe, esta diminuição na carga tributária, como nós falamos naquele momento consulte, nós não podemos chamar isso de redução de base de cálculo, aliás, é um cuidado que nós alertamos, não se confundir carga tributária equivalente com alíquota. Nós não temos uma alíquota de 12% aqui. Nós temos uma redução, e não é uma redução no sentido clássico, pelo menos lá no momento consulte 131, temos um diferimento parcial. Temos situações análogas que nós sabemos em Minas Gerais, que se chama de tributação parcial, e em Santa Catarina temos sim a alíquota interna de 12% em operações intermediárias. O que são essas operações intermediárias? Operações destinadas a revendedores, industriais, varejistas ou atacadistas, encerrando-se a alíquota interna de 12%, e lá em Santa Catarina 17%, nas vendas para consumidor final, na maioria das situações, pois o benefício é o mercado atacadista. Da mesma forma, o diferimento parcial aqui no Paraná, se nós formos olhar o artigo 28 lá do anexo 8º, está explícito que ele não se aplica nas vendas a consumidor final e equipara, inclusive, algumas situações a consumo final, como venda para restaurantes, venda para construtoras e assim por diante. Pois bem, a questão ficou bastante delineada, bastante clara, e nós fundamentamos todo o posicionamento no que diz respeito a entendimentos do setor consultivo e assim por diante. Mas o que nos levou a complementar o tema? Primeiro, a solicitação daqueles que nos acompanham, a quem nós agradecemos, nos acompanham ou por aqui, ou então lá no Spotify, porque nós sempre que possível colocamos lá no final do nosso material referenciamento sobre a temática. E nesse em especial não havíamos muitas referências por se fazer, né? E isso já é um estudo anterior que nós tínhamos, tem N posicionamentos aqui do Estado no que diz respeito ao diferimento, garantindo que a ideia do diferimento parcial pressupõe, à luz do artigo 1º, parágrafos 7º, 8º e seguintes do anexo 9º do regulamento, a utilização, quando falamos de substituição tributária, do MVA ajustado, para que haja correção. Vamos explicar primeiro a concepção, como já o fizemos outrora, o conceito do MVA ajustado. Nós passamos aqui pelo princípio da neutralidade, passamos pelo princípio da isonomia, passamos também pelo princípio do pacto federativo, que é o que acaba por dar suporte a toda esta situação que nós vivenciamos. E
a ideia de se reduzir, né, de tal forma que a carga seja equivalente a 12%, ele se limita ao chamado imposto da própria operação. E é fundamental que se tenha em mente que, quando fazemos isso, nós estamos aplicando o ordenamento decorrente da própria situação oriunda do artigo 28, que diz: olha, eu não tenho que aplicar o diferimento parcial no imposto retido, porque eu estou trabalhando, quando substituto, com a condição, né, de quem revende e se responsabiliza por toda a cadeia econômica. Ora, é bom lembrar que a substituição tributária, ela possui bônus ao substituto, porque ele antecipa valores, mas também traz consigo uma série de responsabilidades que representam verdadeiros ônus. Ou seja, se eu calculo toda a cadeia, trabalho com um MVA, que é a margem de valor agregado, que aqui no Paraná é divulgado pela Resolução Cefa 579, né, de 2019, e que também possui posicionamentos em todos os estados. E decorre também do Convênio 142 de 2018, e que não traz maiores dificuldades, né? E é importante observar que toda vez que nós falamos em diferimento parcial, ao calcularmos o tributo, nós só poderemos aplicar o diferimento parcial no que diz respeito ao imposto próprio, porque é uma operação do próprio contribuinte que eu tenho certeza que estará sendo encaminhada a um revendedor. Lembrando que nós não aplicamos substituição tributária quando vendemos diretamente a consumidor final, né? E também quando vendemos aí para industrialização, né? Ou seja, quando formos calcular a parcela do imposto retido, tendo considerado uma carga efetiva e não uma alíquota, aqui a importância de conceitos é fundamental, nós calculamos com o MVA ajustado. O que é esse MVA ajustado? Ele atende ao princípio da neutralidade. Ora, se um produto vem de fora do estado a 12%, por conta da repercussão, esses 12% hoje são embutidos no produto. E aqui dentro é tributado a 19,5%, meu produto já parte de um custo, limitando-me ao valor do tributo mais alto. O que significa dizer que eu estaria praticando aí uma concorrência desleal, artigo 176, 170 e 176 seguintes lá da Constituição Federal, criando uma desigualdade que não é admitida. E mais importante, tentando suportar aqui aquela regra do artigo 152 da Constituição Federal, segundo a qual não é permitido o tratamento desigual, né, em função da origem ou do destino. Ou seja, assim como eu tenho que garantir a quem vende de fora o tratamento equivalente aqui dentro, o inverso também é verdadeiro. Quem vem com 12 terá que recolher a 18 ou 19,5, conforme a alíquota interna do produto. E para isso, quanto menor a alíquota, 4, 7 ou 12, e para isso existe uma fórmula, e lá na apresentação do episódio 131 tem a demonstração dessa fórmula, é feita uma correção. Então, tanto quanto menor a alíquota de origem, a chamada primeira alíquota, a chamada carga tributária da própria operação, maior será o MVA, de tal forma que nós equalizemos a carga tributária. Isso é pacífico no que diz respeito à substituição tributária, porque o substituto assume toda a cadeia. E, inclusive, existem posicionamentos do setor consultivo, e a própria lei diz isso, o próprio regulamento, e o convênio 142 de 2018, garantindo que existem algumas exceções onde eu poderei aplicar o MVA original. Um deles é o Simples, né? A consulta número 9 de 2016. E todas essas referências que eu estou fazendo, como de hábito, nós vamos colocar lá embaixo o linkzinho para você localizar. Então, se você está aí ouvindo o nosso podcast aí no Spotify, depois você vai lá procurar este episódio e vai poder localizar, né, as informações que nós estamos referenciando no texto no nosso canal do YouTube. E esta consulta número 9 de 2016 diz: olha, no caso do Simples eu devo aplicar o MVA original. Por quê? Fundamento constitucional, as empresas do Simples têm tratamento privilegiado.
né? Nós temos aí, por exemplo, situações clássicas de outras consultas, como a 132 de 2016, que fala da situação envolvendo o vinho, com uma carga final de 29%, quando não haveria que se falar em MVA original, ou seja, eu recebo com 12, a carga aqui dentro é 29, eu tenho que aplicar, evidentemente, o ajuste. Depois o convênio 51 de 2018, envolvendo cimentos, e especificamente o boletim 22 de 2015, né, tratando da mesma temática. De qualquer sorte, nós temos esta orientação pacificada também no contexto dos lubrificantes, consulta 73 de 2021. Repito, nós vamos colocar tudo lá no rodapé para você. A consulta 18 de 2022, a 43 de 2023 e a 14 de 2024, apenas para ficar em algumas situações pontuais. Pois bem, o tema evoluiu e disse, Gilberto, a consulente que nos fez, olha, eu vi lá o episódio 131, mas eu tenho lá uma dúvida. Tudo bem, eu entendi de ferimento parcial porque eu estou calculando o ICMS até o consumidor final, mas eu tenho a seguinte situação. E se eu tenho uma redução de base de cálculo, eu posso aplicar o MVA ajustado, porque o MVA original, olha, a regra ela é decorrente aí de um entendimento jurídico, segundo o qual, primeiro, a redução da base de cálculo, ela é reconhecida, esse é um conceito jurisprudencial, a partir aí de um julgamento no Supremo Tribunal Federal, o RE 635.688 do Rio Grande do Sul, em que funcionou na relatoria o ministro Gilmar Mendes, e ele é reconhecido a partir do tema de repercussão geral 299 como sendo uma isenção parcial. O que isso quer dizer? Nós já falamos em outras oportunidades aí sobre hermenêutica, sobre interpretação, e o artigo 111 do Código Tributário Nacional, inciso 1, determina que toda regra de interpretação que diga respeito à isenção deva ser interpretada literalmente. Não que ela não traga consigo um contexto de interpretação vernacular, vocabulário e principalmente teleológico, ou seja, qual foi a intenção. E aqui nós temos um posicionamento semelhante no que diz respeito à redução da base de cálculo àquele que nós usamos naquela oportunidade do o episódio número 131, né? Por quê? Porque nós localizamos uma consulta, inclusive aqui no estado do Paraná, a número 105 de 2015, e que parte da mesma premissa: neutralidade, isonomia, e todas elas são lastreadas no Pacto Federativo, do que o país é uno. É para isso que existe o CONFAS, de forma a unificar a tributação, não haja concorrência desleal de dentro para fora e de fora para dentro, protegendo aí o Pacto Federativo. Então, essa consulta 105 de 2015, ela trata especificamente de uma alteração, caso muito interessante, porque envolve também um outro cuidado de interpretação. À época, a alíquota era de 18%, hoje é 19,5%, de alterações decorrentes de um decreto de 2015, 953, que envolvia aí materiais elétricos de uma forma geral. Ele perguntava, olha, o benefício, né, diz aqui que produtos das posições 8504 a 8544, quando seja fornecido pelo industrial ou importador, vendido à pessoa jurídica, atenção, eu não falei contribuinte, poderiam ter a carga reduzida de tal forma que a carga final fosse igual a 12%. Bom, primeira alegação. Carga tributária equivalente a 12 não significa dizer alíquota. Isso é um conceito básico. Então, nós temos que fazer aqui uma regra de 3. Onde eu tenho uma alíquota de 19,5% representa 100%, eu terei 12% representando o X. Olha, um advogado fazendo regra de 3. Isso é uma coisa interessante e que certamente vai ficar nos anais da história deste nosso momento consulte, né? Geralmente advogado não é bom com números, mas até a regra de 3, até eu sei, viu, gente? Bom, o fato é o seguinte, ficou bem claro no dispositivo apresentado que o tratamento tributário
era destinado nas vendas, primeiro, por indústria e por importador. Então, aqui nós temos requisitos objetivos a serem observados. E destinado à pessoa jurídica. Note que eu não falo em contribuinte ou não contribuinte. Mas o produto tem substituição tributária. E aí a pergunta que se lhe faz. Tá, eu tenho que aplicar a MVA ajustada aqui? Tenho. Tenho por quê? Ônus e o bônus. A partir do momento que eu me torno substituto, eu me responsabilizo por toda a cadeia. Eu poderei aplicar sobre o ICMS próprio, não tem dúvida nenhuma, e vou equalizar a carga lá no cálculo do imposto retido. Ah, mas por quê? Ora, gente, se eu calculo até o final em operação interna, há de se presumir que em algum momento uma loja de material elétrico vai vender para uma pessoa física ou vai vender para um não contribuinte que seja sequer uma pessoa jurídica. Tudo isso tem, primeiro, a interpretação literal, porque ela traz aqui uma série de requisitos que nós temos que observar e que observa-se, primeiro, a classificação do produto. O adquirente tem que ser pessoa jurídica, né? Não é qualquer produto e não é qualquer adquirente. E, efetivamente, aplica-se a redução. Todavia, como eu calculo toda a cadeia, eu estarei vendendo, assim como no caso do diferimento parcial, para uma pessoa física. Significa dizer que eu não tenho como fugir do MVA ajustado. Nesse sentido, inclusive, São Paulo tem posicionamento semelhante por meio da consulta número 28.913 de 2023. O caso em tela envolvia aí uma redução para produtos de perfumaria, e a alegação foi a mesma, ou seja, eu estou tributando. Aqui eu estou tributando a neutralidade. Em função dela, eu passo a ter este ônus que acaba por nos obrigar ao recolhimento. Agora, quando é que eu poderia ter aí o direito de eventualmente aplicar uma redução, inclusive na parcela do imposto retido? Quando este benefício, esta redução, fosse objetivo, ou seja, produtos da NCM XYZ terão redução, ponto. Ou seja, não interessa quem é o comprador. A partir do momento que eu vinculo uma pessoa jurídica, eu estou criando um quê de subjetividade no benefício. E como eu tributo em toda a cadeia, não há como fazer. Há uma discussão que é remanescente disso. Mas os meus concorrentes de fora do Estado não estão adotando essa postura. Opa, se não estão adotando e gerando concorrência desleal, é caso de se fazer denúncia. A Procuradoria-Geral do Estado, ela possui dentro do, dentro do portal da Procuradoria-Geral do Estado, existe um espaço, né, de denúncia, né? Então, esse link a gente vai colocar lá, www.pge.pr.gov.br/página/ouvidoria. Cada estado tem a sua. E lá, inclusive, você vai ter a opção de fazer a denúncia sigilosa, anônima. Então, você tem a explícita, a sigilosa e a anônima. É lógico que nós orientamos que, nesses casos, você denuncia, mas para não cair na denúncia vazia, no denuncismo, né? Porque isso também é crime, e aqui uma dica de advogado, o seu IP pode ser tranquilamente acompanhado, né? Então, por mais que haja sigilo, ninguém vai atrás, em se detectando que alguém está usando desse instrumento para criar uma informação falsa, um factoide, né? Eu não vou usar aquela expressão que se usa por aí, né? Aquele fake qualquer coisa, né? Mas sim um factoide, eles vão atrás, eles vão investigar, porque daí já é caso de polícia. Se você está usando a tecnologia, mas então não é sigiloso. É. Mas não é anônimo. É. A autoridade só poderá fazer investigação se houver indícios de crime. E se você denunciar algo que não existe, você cometeu crime. E aí, a lei protege a verdade. Aí ele pode simplesmente quebrar e ir atrás do teu IP. Então, muito cuidado com o que se escreve.
Nós recomendamos que, nesse caso de denúncias, você junte lá documento comprobatório, né, informações. Por quê, gente? Porque o princípio da neutralidade, já que em caso de substituição tributária nós temos aí protocolos e convênios, ele obriga tanto quem está aqui dentro como quem está lá fora, em outro estado. Não há argumento que subsista a este posicionamento, né? Isso é fundamental que se diga para que se entenda que nós temos sim recursos para buscar. E é fundamental que procure sempre ouvir do seu contador, ouvir do profissional que acompanha a atividade de consultoria, e que ele possa trazer a você aí alguma informação adicional, né, e que possa ser útil. Então, só lembrando, o Paraná já se posicionou com base na consulta 105 de 2015, que nós vamos colacionar aqui embaixo, nesse sentido, em relação à redução da base cálculo. São Paulo, por meio da consulta número 28.913 de 2023, e, em função desta circunstância envolvendo a objetividade ou a subjetividade, há uma outra consulta, que seria a 29.459 de 2024. E olha, gente, a avaliação que nós fizemos aqui quanto os requisitos de admissibilidade de uma redução dessa, no caso em tela, né, que seria o item que trata de produtos elétricos, nós temos que observar, primeiro, a operação ocorre com produto elétrico? Sim. E aqui tem uma pequena variante, né, que o material elétrico pode ser de cobre, alumínio, conexão, o que quer que seja, mas é material elétrico. Mesmo que ele seja usado para outra coisa, né? Está dentro do corpo do material elétrico na NCM, está tudo certo. Mas é um conjunto de requisitos exaurientes e cumulativos entre si. Então, o produto elétrico, ele tem uma dessas matérias-primas está na NCM, segundo objetivo, é para uso elétrico? Está cumprido. Está classificada naquela NCM? Ótimo. A atividade é promovida por um fabricante importador? Ótimo. Lógico que se você é um atacadista, você já não tem essa obrigatoriedade. É lógico que se você é um fabricante, um importador, tá? E comercializa esse produto, mesmo que adquira de terceiros, embora não haja posicionamento, por arrastamento seria possível admitir-se a possibilidade sim de redução para este caso, mesmo que não seja produzido por você, mas sob consulta. Vamos ver caso a caso. Procure ouvir o seu consultor, o seu contador, seu advogado, para não fazer besteira no meio do caminho, gente. Cada caso é um caso. E o requisito derradeiro, que foi o de mata uma situação e permite a outra, destinada à pessoa jurídica, mesmo que não contribuinte. Notem que eu fiz aqui uso de interpretação literal à luz do artigo 111, inciso 1 do CTN, uma interpretação gramatical. Mas quem é que diz, e aqui o pulo do gato, que não há possibilidade de interpretação teleológica neste contexto? Ora, gente, este produto, quando ele garante a pessoa jurídica, ele é usado basicamente por construtoras. O ramo de construção civil é um ramo muito importante na geração de empregos, no custo Brasil. Então, quando o legislador resolveu trazer esse benefício, ele pensou, quando falou em pessoa jurídica, é porque nós temos construtora contribuinte e construtora não contribuinte, razão pela qual não beneficia as pessoas físicas. Então, antes de ficar achando que é uma injustiça, onde é que já se viu, procure analisar texto e contexto. E é aqui que mora o diferencial da interpretação no que diz respeito ao direito tributário. Coisa que nós fazemos no dia a dia, coisa que você está habituado e que eu espero, com este comentário complementar, tudo lá embaixo, devidamente referenciado depois para você acompanhar, ele tem atendido aí a demanda, principalmente daqueles que nos solicitaram uma complementação dessa informação. E eu tenho dito aos meus alunos, aqueles que me assistem, você que está chegando agora, ouvindo agora, olha, você tem alguma sugestão de tema? Lógico, não me formule é um parecer que eu tenho que escrever 100 páginas, que certamente eu vou ter que apresentar honorários para você. Mas quando o tema é um tema que oferece aí curiosidades, dicas, ensinamentos, o nosso papel é esse.
de levar informação a você, mostrar que nós temos, não só em relação a mim, mas a nossa brilhante equipe que está por aqui, arcabouço jurídico técnico para auxiliar você. Então, tenha a oportunidade, você tem aqui embaixo um espaço onde você pode fazer comentários, observações, ou, em preferindo, manda um e-mailzinho lá para nós, momentoconsulte@consulte.com.br, onde nós vamos avaliar o seu tema, vamos verificar e vamos, na medida do possível, responder para você. Dito isso, agradeço a oportunidade, não estamos mais nominando, né, aqueles que nos sugerem em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Até fazíamos no início, mas por uma decisão nossa optamos por adotar esta postura. Nós agradecemos o privilégio de tê-lo como assistente, lembrando que você pode dar o seu like, pode se cadastrar para receber informações, pedindo, óbvio, comente, curta, compartilhe, chame a atenção, luzes para nós, nos acompanhe aí nos nossos canais de divulgação, não só aqui no YouTube, como no LinkedIn, no Instagram, no Facebook e também nas páginas da Consulte. Nós temos lá consulte.com.br, tem notícias, volta e meia, tem notícia lá, interessante, atualização. Nosso papel, principalmente em tempos de reforma tributária, é trazer informações, né, que possam ser úteis. Dito isso, fica o meu muito obrigado e esperando ter atendido aí a demanda de quem nos solicitou, tá bom? Gente, um abraço, até a próxima.